Você vendeu um veículo, o comprador não transferiu, tá rodando por aí e agora tá chegando multas para você. Só que aí você já foi atrás do comprador, ele sumiu, ou até mesmo já vendeu para uma terceira ou quarta pessoa e você não sabe onde é que está o veículo. O que fazer, né, meu amigo, numa situação dessa? Esse seguidor aqui, ó, tá na mesma situação. Ele fala: doutor, eu moro no interior de São Paulo e minha habilitação está suspensa. Tem um carro no meu nome rodando e não sei onde está. Todo mês chega multa, não sei qual é a cidade que ele está. E agora? Né? Vamos lá. Numa situação dessa, meu amigo, você tem aí alguns caminhos para resolver esse tipo de problema. Mas pelo que você está me contando aí, você tem agora de imediato, sem eu conversar contigo, você tem 3 problemas para resolver. Não é só um, não. O primeiro é o mais importante, que é o veículo no teu nome. O que é que você precisa fazer? Entrar com ação judicial, procurar um advogado especializado em direito de trânsito e entrar com ação judicial para retirar o veículo do teu nome. É 100% possível esse tipo de ação hoje. A gente consegue fazer essa ação com contrato de compra e venda, sem contrato de compra e venda, sem recibo, com testemunha, sem testemunha. Se você sabe onde é que está o veículo, se você não sabe onde é que está o veículo, se você sabe onde é que está a pessoa, se não sabe onde é que está a pessoa, não importa. No judiciário, se você contratar um advogado especializado no assunto, ele vai achar a solução, tá? Tem inúmeras decisões no judiciário, só que no escritório a gente também tem inúmeras situações que a gente já resolveu de casos parecidos. Então é 100% possível você resolver isso na via judicial. Administrativamente não, cara. Administrativamente existe um remédio, um paliativo, que é você se dirigir ao Detran da tua cidade, de preferência no Detran onde o carro foi emplacado, e lá solicitar o bloqueio administrativo em razão da não transferência no período de 30 dias. E aí esse bloqueio administrativo ele fica lá no sistema. Quando esse veículo for parado na blitz do órgão de trânsito, no caso do Detran do teu estado, provavelmente o veículo será rebocado para o pátio. Não é certeza. Por quê? Porque é muito indigesto um servidor público tomar uma decisão perante apenas um depoimento, que é o depoimento do ex-dono. A lei no Brasil fala que você tem que dar o direito de defesa para outra parte. E nesse caso não existe. Então, não é muito fácil, não é muito comum o agente de trânsito. Tem aqui um bloqueio judicial porque o antigo dono disse que não. Não, calma. Não é bem assim. Mas é um paliativo. Então, para resolver esse problema do carro do teu nome, você tem que entrar com ação judicial imediatamente para poder retirar o veículo do teu nome. Por que que você deve fazer isso primeiro? Porque a gente tem que matar o mal pela raiz, cara. Se a gente não matar o mal pela raiz, vai continuar chegando problema. Então, assim, enquanto o veículo estiver no teu nome, vai chegar inúmeras multas, vai chegar mais suspensão, mais cassação, mais dor de cabeça para você. Então, o que é que eu tenho que fazer? Acabar com esse mal. Eu vou lá e corto lá no pezinho. Ou seja, eu já retiro o veículo do meu nome. Nessa ação judicial é possível você fazer isso. E aí você vai agora para o segundo e para o terceiro passo. Vamos falar agora da carteira suspensa, né? Que é a parte aí mais complicada da situação. A carteira suspensa, você precisa ir ao órgão de trânsito, tá? Vai lá no Detran e solicita a cópia desse processo de suspensão. Todo processo de suspensão existe digamos, uma junção de documentos. Que nesses documentos estão a notificação de envios, tá a multa, tá o parecer jurídico do Detran. Ou seja, tem uma junção de documentos que vão dizer se o processo está válido ou não. Então você precisa pegar a cópia desse processo de suspensão, levar até um advogado especializado em direito de trânsito para ele analisar se existe alguma nulidade naquele processo. Isso falando diretamente do processo. Por outro lado, você está tendo o processo lá de retirada de nome, né? Caso esse processo finalize antes de você solicitar essa cópia do processo de suspensão, você também existe uma outra ação que você pode, se depender se o juiz reconhecer que o veículo não é mais seu, você tem condições de atacar as multas que foram cometidas durante aquele processo. Cara, existe solução para tudo, só não existe solução para a morte. Mas você tem que procurar a pessoa certa. Você não pode sair se consultando com qualquer aventureiro de mercado.
Porque só o que tem, cara, aí. Só o que tem é aventureiro falando merda, dizendo que dá pra fazer as coisas, prometendo causa ganha. Hoje eu participo aqui de um grupo de advogados só de direito de trânsito, né? E a gente estava conversando exatamente isso, porque tem empresas que nem são advogados, são pessoas que... Porque no processo administrativo, qualquer pessoa pode atuar. Qualquer pessoa pode chegar lá, protocolar um recurso, protocolar uma defesa. É aí que mora o problema. Por ser qualquer pessoa, você tem que saber escolher muito bem o profissional que vai atender a tua necessidade. Porque senão tu vai só perder dinheiro, perder tempo e ter muita dor de cabeça. Mas o que você precisa fazer nesse primeiro momento do processo de suspensão é ir ao Detran e solicitar a cópia desse processo. Pegou a cópia desse processo, chama o advogado, analisa o caso e entra imediatamente com recurso. Porque quando você entra com recurso, automaticamente aquela penalidade ela fica suspensa. E aí você ganha fôlego para poder produzir mais provas, para poder ir atrás de outras provas, detalhes do processo. É o tempo que você vai ganhando espaço para fazer a sua defesa. Então não tem por onde correr. Solicita a primeira cópia do processo de suspensão, já faz logo a primeira defesa, porque você vai ter 3 defesas. Se você chegar no comecinho do processo, você tem as 3 defesas: defesa prévia, recurso à JAR e recurso ao CETRAN. Você vai ter 3 oportunidades de discutir a legalidade daquele processo. Que é super comum, porque, poxa, tua carteira está sendo suspensa por multas que não foram cometidas por você, meu amigo. Você não pode aceitar isso calado. Você tem que procurar a justiça para poder buscar o teu direito. E o ponto final aqui do terceiro e último problema são as multas. Cara, se tu não resolver isso, vai chegar multa uma atrás da outra. Então o que é que eu recomendo que você faça? Chegou a multa? Recorde imediatamente. Porque aí você já ganha o efeito suspensivo e aí você ganha tempo para poder mostrar tudo isso para o juiz. Olha, excelência, pelo amor de Deus, não para de chegar multa. Eu tenho um caso aqui de um cliente chamado Marcelo. O Marcelo, cara, tá na mesma situação que você. Toda semana aparecem multas novas. O que é que eu peço para ele fazer? Marcelo, chegou a multa? Manda para mim imediatamente. Aí o que é que eu faço? Apresento a defesa administrativa e jogo lá dentro do processo. Excelência, tá aqui, ó, mais uma multa. Já entrei com recurso administrativo. Ou seja, eu vou alimentando essa informação para o juiz e ao final ele pega e anula tudo. Todas as multas que foram, que apareceram durante o processo, desde a citação do Detran, ali o juiz vai anular todas. Por isso que você precisa entrar com o processo. Porque enquanto você não entra, cara, as coisas ficam acontecendo, só acumulando uma bola de neve, daqui a pouco tu tá com porrada de multa, não dá mais para tu fazer nada, já passou o prazo, perdeu o prazo administrativo, perdeu o prazo judicial e a bronca só aumenta. Perceba que tudo isso que eu falei tá tudo atrelado porque o veículo ainda tá no teu nome. E outra coisa, o problema das multas é só um dos problemas que pode acontecer com você. Tu imagina também, cara, se esse cara que tá com um veículo no teu nome comete algum crime, atropela alguém, mata e não presta socorro. Quem é que o delegado vai chamar na delegacia? Ele vai olhar quem é o proprietário do veículo e vai chamar o proprietário. Você, é você que vai responder por um crime que não foi você que cometeu. E ainda corre o risco de você ainda ter que pagar a indenização para a família da vítima. Cara, eu tenho inúmeros processos desses aqui desse tipo. Tem uma situação aqui de um cara que ele tinha um caminhão, emprestou para um amigo, o amigo foi fazer uma entrega, atropelou um motociclista, não prestou socorro e ainda se evadiu do local. Quem é que foi chamado na delegacia? Quem é que está sendo processado para pagar uma indenização de 300 mil reais? O proprietário do veículo, que não tem nada a ver com a situação. Então você tem que tirar imediatamente o veículo do seu nome, meu amigo. Você está correndo sérios riscos. Sem falar também dos riscos tributários, né? Porque se o cara não pagar lá o licenciamento e PVA, quem é que o Detran, quem é que o órgão de trânsito vai cobrar? O proprietário. Aí daqui a pouco a tua conta tá bloqueada, daqui a pouco o teu nome tá na dívida ativa, no Serasa, no SPC, e tu não sabe por quê. Só porque tu não tirou o veículo do teu nome. Então, meu amigo, haja rápido. Esse tipo de situação, você tem que procurar um advogado especializado para poder desenhar o teu cenário, que eu acabei de falar aqui mais ou menos superficialmente, porque aqui também não dá para falar no vídeo. Para desenhar o teu cenário, bolar uma estratégia e agir rapidamente. Porque é isso que você tem que fazer. E se você gostou desse conteúdo, me segue aí para mais. A gente está sempre falando aqui sobre multas de trânsito.